Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Boa noite, mas é uma alegria estarmos juntos e eu quero, ainda que de forma virtual, evidentemente, mas estamos juntos para começar o nosso Encontros em Família. Eu sou o pastor Ricardo Conceição, da Primeira Igreja Batista em Araruama, sou ministro de Missões e Evangelização e faço parte do projeto Uma Igreja de Cada Bairro, e por isso estou à frente da Congregação Batista 15 de Novembro. Uma alegria. Você que faz parte da congregação, seja bem-vindo. Mas você que não faz parte da congregação, faz parte da Primeira Igreja, seja bem-vindo também. Mas talvez você não seja membro da congregação, nem membro da Primeira Igreja, e você também é bem-vindo. Seja bem-vindo, né? Não importa de qual a igreja você é. E talvez você não seja nem de nenhuma igreja, mas você, de alguma maneira, chegou até nós e é uma alegria muito grande receber você aqui esta noite. Nós vamos tratar de um assunto muito interessante. Vamos falar sobre fonte, né? Sobre fonte. A fonte é um local onde normalmente brota água, né? Brota água do solo. Né? Eu, quando era criança, na casa da minha avó, tinha uma fonte no alto da montanha, bem no alto lá do morro, e a fonte, aquela água, ela vinha descendo, e os moradores fizeram umas calhas de bambu, os bambus grossos, né? E cortaram no meio, fizeram aquelas calhas e vieram descendo com a calha e fizeram os cavaletes. O bambu ficava em pé, assim, né? Ele ficava no alto, ele não passava pelo chão, ele ia no alto. E a água vinha descendo, e a água passava. Quando a água chegava lá na frente da casa da minha avó, era assim, uma água cristalina. E eu me lembro que a gente, às vezes, estava brincando, correndo, e aí a gente chegava para tomar água e a minha avó dizia: não põe a mão na água, não põe a mão na água. Né? Aí a gente pegava um bambuzinho e colocava assim para represar a água para ela, ela vazava pelas beiradas. Aí quando ela vazava pelas beiradas, a gente já parava com a mão e jogava no rosto, lavava a mão e jogava no rosto, e aí depois tirava o bambuzinho e a água continuava circulando. Mas ela dizia para a gente não colocar a mão na água, para não contaminar a água para quem estava lá embaixo, na outra ponta na outra ponta. Então, assim, é muito interessante. É a fonte, né? A fonte de água cristalina, uma fonte que a gente precisa valorizar e não podemos deixar contaminar, né? Não podemos deixar contaminar. Então, fonte é um local onde brota água do solo.
de forma contínua, né? Não para, não cessa. É uma nascente, e essa nascente, né, nós podemos, essa nascente que brota água de forma contínua, nós podemos definir como princípio, origem, causa, né? E nós temos uma fonte. Todas as famílias têm uma fonte. A Bíblia, a palavra de Deus é a nossa fonte. A Bíblia, ela é fonte para a família. É fonte para a família. Você e eu precisamos pensar a respeito disso. Eu quero ler um texto com você e depois nós vamos orar. Mateus capítulo 7, lá no verso 24 a 27. Jesus estava orientando os discípulos e já no final do Sermão do Monte, Jesus já estava terminando o Sermão do Monte. Aliás, enquanto você pega aí e abre a sua Bíblia no capítulo 7 de Mateus, no verso 24, eu quero convidar você para a Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical, aos domingos, às 9 horas da manhã, os 10 mandamentos para os dias atuais, é o que nós estamos estudando. E na verdade, estudar os 10 mandamentos é a base para a vida cristã. Nós precisamos estudá-lo, meditar nele. E estamos na 8ª lição e vai falar sobre o 7º mandamento. Ele diz que não adulterarás. A palavra de Deus nos orienta nessa direção. Então ele está dizendo adúlteros e adultérios na balança de Deus. Na balança de Deus. Então, a revista que estamos estudando, os 10 Mandamentos para os dias atuais, Palavra de Vida. E eu estou convidando você a vir estudar. Pois é, o autor dessas lições, ele sugeriu que nós estivéssemos lendo os 10 Mandamentos, mas também ele sugeriu para nós a leitura do Sermão do Monte, que começa no capítulo 5 de Mateus e vai até o capítulo 7. São 3 capítulos, né, onde Jesus apresenta o Sermão do Monte. E no Sermão do Monte, Jesus apresenta uma série de situações, uma série de detalhes. Ele fala sobre a condição cristão, ele fala sobre a condição do crente, como o crente deve agir, ele fala sobre o fato daquilo que nós devemos eliminar da nossa vida e aquilo que nós devemos buscar potencializar na nossa vida. E é extraordinário o Sermão do Monte. E quando Jesus já está chegando ao final do Sermão do Monte, ele então dá essa orientação que eu quero então trazer para você e para mim essa noite. Diz assim, os 2 alicerces, está dizendo lá no verso 24 do capítulo 7 de Mateus, ele diz: quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém, ela não caiu porque havia sido construída na rocha. Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles é como um homem sem juízo que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Ela caiu e ficou totalmente destruída. Deus possa abençoar nossa vida através desta palavra do Senhor. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nosso Deus, bondoso e eterno Pai, quero te agradecer esta noite pela minha vida, quero te agradecer pela vida dos meus irmãos, da congregação, da Primeira Igreja Batista, de outras igrejas do teu reino espalhadas por este mundo. Ó Deus, quero te agradecer por aqueles que se interessam pela tua palavra, mesmo aqueles que ainda não fazem parte de uma igreja, de uma agência do teu reino, mas eu tenho certeza de que o teu Santo Espírito, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, já está também tocando esses corações. E eu quero te agradecer por isso e pedir ao Senhor que esta noite o Senhor fale aos nossos corações através da tua palavra, viva e eficaz. A Bíblia, que é a fonte para que todos nós, uma fonte maravilhosa para nós, para as famílias, para que nós possamos ter vida abundante, para que possamos conhecer o Senhor, para que possamos conhecer a nós mesmos e possamos ter uma mudança de vida
de maneira a que possa produzir resultados maravilhosos, não só na nossa vida, mas também produzir resultados maravilhosos para as pessoas que convivem conosco. E, principalmente, um resultado maravilhoso do nosso relacionamento com o Senhor. Abençoa as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por esta noite, por esta oportunidade de estarmos juntos, estudando, meditando na Tua palavra. Encontros em família é necessário para cada um de nós edificarmos as nossas vidas, edificarmos as nossas famílias, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pois bem, então, aqui Jesus, fazendo, já no final do Sermão do Monte, fazendo considerações, ele diz assim: quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles. Então, veja bem, não basta somente a gente ouvir os ensinamentos, é preciso que a gente comece a batalhar no nosso coração, na nossa mente, na nossa alma, o desejo profundo de que todos os ensinamentos que aprendemos com Jesus possamos viver de acordo com eles. E ele não está falando apenas desse ponto aqui em relação aos alicerces, não. Ele estava falando em relação a todo o Sermão do Monte, todo o capítulo 5, 6 e 7. Ele está dizendo, olha, é importante, é necessário que vocês vivam de acordo, viver de acordo com esses ensinamentos maravilhosos. Aí diz assim: viver de acordo com eles é como um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Ele está dizendo que quem constrói a sua casa sobre a rocha, então tem um alicerce firme. E essa rocha aqui que ele se refere, essa rocha é Jesus. E Jesus, ele é a rocha na nossa vida, né? É a firmeza, é o porto seguro, é o ponto firme da nossa vida. Nós precisamos estar com a nossa vida centrada, a nossa família precisa estar centrada nessa rocha que é Jesus. No verso 25, assim, caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Então, as dificuldades, os problemas, eles vão vir, e vão vir com força, vão vir com força como um vento, eles virão com força como as enchentes, eles virão com força como ventos fortes, como tufões, né? E vão bater com força contra aquela casa, contra a nossa casa, contra a nossa família, contra o nosso ideal de vida. Né? E aqui ele está nos orientando, ele diz assim: olha, se você construir os seus alicerces, né? Se a sua fonte for a palavra de Deus, para que você esteja alicerçado segundo as orientações de Deus, então a sua vida terá uma outra, né? Uma outra postura, uma outra definição. Então, ele está dizendo: quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles, então há aqueles que vivem de acordo. Então, se você vive de acordo, você será como alguém que construiu a sua casa sobre a rocha. Mas aqui ele está dizendo: olha, se você é alguém que não vive de acordo com eles, também há consequências. Ele está dizendo assim: é como um homem sem juízo. Né? A primeira coisa que ele diz aqui é que você será considerado um homem sem juízo. Porque só um homem sem juízo, só uma pessoa sem juízo cria a sua família longe de Deus. Só uma pessoa sem juízo, ela cria uma família inteira sem a presença do Senhor. Ele se construiu a sua casa na areia. Né? A areia ela se movimenta, a rocha não, a rocha ela mantém firme. E porque a areia fica se movimentando, fatalmente as paredes da sua casa elas vão ruir. Né? O alicerce da sua casa vai ruir e vai ao chão, porque foi construída sobre a areia. Então, ele diz que, olha, é alguém sem juízo, alguém sem juízo que faz uma coisa dessa. Né? Ao passo que ele diz que quem constrói a casa sobre a rocha, ele diz que é um homem sábio, um homem sábio. Né? E você precisa definir que tipo de pessoa você é. Uma pessoa que quer ser sábia diante de Deus e do mundo e diante de você mesmo, das pessoas, ou você quer ser uma pessoa tola, sem juízo, sem juízo.
diante de Deus, diante do mundo, diante de você mesmo e diante das pessoas. Né? Como você quer ser reconhecido neste mundo? E aí, no verso 27, se caiu a chuva e vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Ela caiu e ficou totalmente destruída. Né? Então, uma casa que não cai porque é construída sobre a rocha, ela é totalmente diferente daquela, ela se mantém, né? Ela está firme e sustentada. Mas aquela que é construída sobre areia, ela fatalmente vai cair e está fadada a ser totalmente destruída. Totalmente destruída. Então, Jesus faz essa comparação, essa definição, mostra e orienta já no final do Sermão do Monte para que todos nós tenhamos essa compreensão. Mas aqui eu quero falar com você sobre a Bíblia, no geral. Né? Se aqui já no Sermão do Monte e nos Dez Mandamentos a gente tem pontos principais e é só um pedacinho da Bíblia, é só um pouquinho da Bíblia, é o capítulo 20 de Êxodo e os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Então, você agora avalia a Bíblia toda. A Bíblia toda, ela é uma fonte para nós, ela é uma fonte inesgotável de informação extremamente necessária e importante para as nossas vidas. Então, a Bíblia é uma fonte para a família. É uma fonte para a família. É isso que Jesus está nos dizendo, nos ensinando. A doutrina da unicidade de Deus está na Bíblia. Né? A doutrina que trata, inicialmente, que nós precisamos aprender e entender que Deus é único. E lá em Deuteronômio, no capítulo 4, no verso 1 a 4, depois diz assim: Depois Moisés disse ao povo de Israel: Obedeçam a todas as leis e todas as ordens que eu estou dando a vocês agora, para que vivam e tomem posse da terra que o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, vai dar a vocês. Não acrescentem nada à lei que lhes estou dando, nem tirem dela uma só palavra. Guardem todos os mandamentos do Senhor nosso Deus. Vocês mesmos virão o que o Senhor fez perto do Monte Peor, como matou todas as pessoas do nosso povo que ali adoraram a deuses Baal. Mas aqueles que continuam fiéis a Deus, o Senhor, ainda estão vivos. Né? Então, ele está dizendo: olha, nós precisamos entender aqui em Deuteronômio, no capítulo 4, no verso 1, os conselhos de Deus para que sejamos obedientes aos ensinamentos do Senhor. Né? E ser obediente aos ensinamentos do Senhor traz benefícios para nós. E os benefícios é que nós não seremos alcançados pelos ventos e doutrinas erradas que atrapalham, e nós seremos, então, aqueles que estão construindo a nossa casa com base na estrutura verdadeira do Senhor. Então, a doutrina da unicidade de Deus está relacionada ao fato de que nós devemos obedecer ao Deus verdadeiro, ao Deus único e verdadeiro. Né? Esse mesmo Deus que confirma, né, confirmou em Cristo Jesus, em João 3,16, porque Deus amou o mundo, confirmou esse amor maravilhoso do Senhor para conosco, em que Cristo, né, Jesus, foi enviado, o Filho de Deus foi enviado, e por amor. Né, por isso a palavra de Deus, João 3,16, diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Né? Então, todos nós que cremos em Cristo Jesus, né, recebemos do Senhor a vida eterna. Então, o Deus único que revelou Jesus, esse Deus maravilhoso, o único que revelou Jesus, também revela os seus estatutos, os seus mandamentos, para que as famílias, né, os pais, os filhos, os netos, guardem em todos os dias da vida. Né? Nós vamos guardar esses mandamentos, ensinamentos do Senhor todos os dias das nossas vidas. Nós precisamos, né, nós precisamos entender isso e guardar, obedecer. Por isso, Deuteronômio 6, agora do verso 1 a 4, também diz o seguinte: Moisés disse ao povo: são esses os mandamentos que as leis que o Senhor nosso Deus
mandou que eu ensinasse a vocês. Portanto, obedeçam a esses mandamentos na terra em que vão entrar e que vão possuir. Temam ao Senhor, nosso Deus, e vocês, e os seus filhos, os seus netos, e cumpram sempre todos os mandamentos e leis que lhes estou dando, assim vocês viverão muitos anos. Povo de Israel, tenham cuidado de cumprir a lei de Deus. Então, conforme disse o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, tudo correrá bem para vocês. E vocês se tornarão numerosos naquela terra boa e rica onde vão viver. Escute, povo de Israel, o Senhor e somente o Senhor é o nosso Deus. Portanto, amem o Senhor nosso Deus com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. Né? Então, Deus é o único Deus. Nós devemos amá-lo assim na mesma medida que ele nos ama. Nós vamos nos esforçar para amar a Deus sobre todas as coisas. E Deus, ele se alegra disso. Então, o Deus único que revelou Jesus também revela os seus estatutos e os seus mandamentos para que as famílias, pais, filhos e netos, guardem todos os dias das suas vidas, guardem os seus mandamentos, os seus ensinamentos. Foi por isso que também Deus nos deu lá os 10 mandamentos, e quando chega Jesus, o Filho de Deus, ele vem e ele reforça, e no Sermão do Monte ele faz um apanhado geral de tudo aquilo que foi ensinado lá no Sermão do Monte. Né? Tudo que foi ensinado lá nos 10 mandamentos. E ali no Sermão do Monte ele orienta. Então a Bíblia é fonte. A Bíblia é fonte para a família. E esse princípio é válido para nós hoje. É válido para nós. Né? Nós precisamos observar como família, como servos do Senhor, nós precisamos observar a palavra de Deus. Observar a palavra de Deus revelada, prolonga os nossos dias. Quando a gente observa, né, aqui a palavra de Deus está nos orientando, dizendo: olha, tudo que você faz, tudo correrá bem. Tudo correrá bem. E nós precisamos entender isso, buscar esses princípios, né? Esse princípio é válido para o tempo de hoje. Ele é válido para o tempo de hoje. Nós precisamos observar a palavra de Deus revelada, né, que prolonga os nossos dias. A Bíblia diz que os reinos, né, os reinos divididos de Israel e de Judá, se afastaram da palavra de Deus e veio com isso a ruína. Então, lá a Bíblia, quando começa a tratar para a gente, falar sobre Israel, sobre Judá, ele está nos mostrando os erros cometidos pelo povo naquele tempo, para que a gente também entenda que quando a gente abandona os ensinamentos de Deus, a gente abandona a palavra de Deus, quando a gente abandona a Bíblia Sagrada, quando a gente abandona Deus e a gente não busca mais o Senhor, então nós estamos fadados à ruína, assim como o povo esteve fadado à ruína. Então a Bíblia ela é fonte para a família, para que a gente possa, observando, né, as famílias no passado, vendo o que aconteceu com elas, nós possamos tirar lições preciosas para a nossa vida. E crescermos e nos adaptarmos e termos a oportunidade de vivermos para a glória do Senhor. Então, a Bíblia ela é fonte para a família, ela é fonte de vida. A Bíblia é fonte de vida. Né? Primeira carta de João, no capítulo 5, no verso 12, diz assim: quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, João está destacando e falando sobre um assunto que nós precisamos entender. Né? E João fala também no Evangelho, no capítulo 5, no verso 24, ele diz assim: quem crê no Filho tem a vida eterna. Aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Nós precisamos entender, ouvir a palavra, e nós precisamos fazer com que a palavra de Deus ela possa não só ser ouvida por nós, mas nós precisamos colocá-la em prática. Né? E nós precisamos entender e fazer isso. Em João, ainda no capítulo 3, lá no verso 36, Jesus conversando com Nicodemos, Jesus ele faz um destaque para Nicodemos. Jesus diz assim: quem crê no Filho tem a vida eterna.
O que, porém, desobedece ao Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, se João destacou lá que nós precisamos crer, né? João destacou que nós precisamos crer, e aquele que não crer não tem o Filho, porque se cremos, temos o Filho. Aí agora Jesus vem e diz que nós precisamos crer no Filho para ter vida. Mas ele diz que aquele que desobedece o Filho não verá a vida, nem vai ver. Não vai nem ver a vida. Não há a menor possibilidade de ver a vida. Então a Bíblia é fonte. A Bíblia é fonte de vida. A Bíblia é fonte de vida. A Bíblia é fonte de preservação da família. A Bíblia é fonte de vida na família, mas também ela é fonte de preservação da família. Né? No Salmo 128, no verso 1 e 2, assim, bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. É bem-aventurado, é feliz. Então, é fonte de preservação da família. Nós somos preservados pelo Senhor, somos bem-aventurados, né? Quando nós tememos a Deus e procuramos andar nos caminhos dele. É isso que ele está nos ensinando como família. E nós precisamos entender isso. Né? Mas também a Bíblia ela é fonte de sobrevivência nacional. É sobrevivência nacional. Ela não é só sobrevivência da família em si, mas sim do ponto de vista de uma nação inteira. Uma nação inteira. Então, no Salmo 33, no verso 12, assim: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, ela está mostrando que ela também é fonte de sobrevivência nacional. Esse feliz é a nação, uma nação inteira, cujo Deus é o Senhor. Então, a Bíblia é fonte para a família, é fonte de vida, é fonte de preservação, é fonte de sobrevivência. Né? A Bíblia é fonte para a família. Jesus orientou os discípulos e os enviando a anunciar o evangelho de salvação a toda a criatura. Ele disse o seguinte, lá em Marcos 16, no verso 15 e 18, ele vai dizer: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então Jesus ele está orientando, mas ele está sendo taxativo, ele está sendo direto. Ele está sendo direto. Ele está dizendo: quem crer e for batizado, quem crer e obedecer. Quem não obedece, quem não crê e não obedece, não será salvo. Mas aquele que crê, aquele que obedece, aquele que é batizado, né, batizado nas águas, segundo as orientações do Senhor, esse será salvo. Mas ele diz que quem não crê será condenado. Nós precisamos entender isso. Então, a Bíblia ela é fonte para a família. Né? A Bíblia é fonte para a família, para uma família, particularmente, a Bíblia é de extremo valor. Precisa ser para uma família de extremo valor. É por isso que nós não podemos abandonar a palavra de Deus, é por isso que nós não podemos deixar de participar do reino do Senhor. Nós não podemos. Nós não podemos agora abandonar a Deus por conta de uma circunstância que o mundo oferece, como é o caso dessa pandemia, dessas dificuldades que têm acontecido. A Bíblia não é um livro de meros registros de coisas antigas. Não, o livro não é um livro de histórias antigas para nós. A Bíblia vem de Deus como inspiração. A Bíblia vem de Deus como inspiração, tendo o Espírito Santo como autor, autor último. Né? Deus é o autor da palavra. E o apóstolo Pedro, quando escreve a sua carta, a segunda carta, quando Paulo escreve, no capítulo 1, lá no verso de número 21, Pedro faz um destaque interessante. Pedro diz assim: pois nenhuma mensagem profética veio da vontade humana, mas as pessoas eram guiadas pelo Espírito Santo quando anunciavam a mensagem que vinha de Deus. Né? Então, ele está dizendo: olha, a mensagem maravilhosa do Espírito de Deus, o Espírito de Deus habitou o coração de todos aqueles servos do Senhor que ajudaram a produzir a palavra. Foram escritas por aproximadamente 40 pessoas, né? 40 pessoas diferentes, vivendo em épocas diferentes e que falaram sobre o mesmo assunto. Sabe por quê? Porque estavam inspiradas pelo Espírito de Deus. Que coisa extraordinária é a palavra de Deus.
Nós não podemos, como família, desvalorizar a palavra de Deus. Nós precisamos ter a Bíblia como algo extremamente importante, dar uma valorização extremamente importante. Né? A Bíblia ela vem de Deus, que criou o homem e constituiu a família. Deus fez isso, constituiu a família. Então, o Espírito Santo de Deus é quem orientou, foi quem orientou os homens a escrever, a compilar as histórias vividas, para que, através dela, Deus possa falar ao meu coração e ao seu coração. Ela vem de Deus, que criou o homem e constituiu a família. Deus foi quem constituiu a família. Gênesis 2, de 18 a 24, nós vamos ver aqui um texto interessante. Diz assim: depois o Senhor disse: não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude como se fosse a sua outra metade. Depois que o Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens, todas as aves, ele os levou ao homem para que pusesse nele nomes. E eles ficaram com o nome que o homem lhe deu. Ele pôs nome nas aves, em todos os animais domésticos e selvagens, mas para Adão não se achava uma ajudadora que fosse como a sua outra metade. Então o Senhor Deus fez com que o homem caísse num sono profundo. Enquanto ele dormia, Deus tirou uma das suas costelas e fechou a carne naquele lugar. E dessa costela o Senhor formou a mulher e o levou ao homem. Então o homem disse: agora sim, esta é a carne da minha carne, é o osso dos ossos dos meus ossos. Ela será chamada de mulher, porque Deus a tirou do homem. E por isso que o homem deixará o seu pai e a sua mãe para unir com a sua mulher, e os dois se tornarão uma só pessoa. Aqui nos nossos encontros em família já falamos sobre esse assunto, né? Falamos sobre o fato de que a família é constituída por Deus, falamos sobre isso, né? E que oportunidade extraordinária foi quando nós falamos sobre essa questão de que a família foi constituída por Deus. E aqui nesse texto nós vemos isso. Né? Então, a Bíblia ela é fonte para a família. Né? Ela é fonte para a família. Ela molda o caráter das crianças. Ela molda o caráter dos pais, ela molda o caráter, ela dá aos pais orientação sobre como criar os filhos, como os pais devem criar os filhos no bom caminho e instruir em todas as áreas da vida. A Bíblia nos orienta, nos ajuda a ter essa visão, essa compreensão de tudo que nós precisamos para viver uma vida saudável, viver verdadeiramente a vida, né, em todas as áreas, em todas as áreas. A Bíblia é atual, ela traz recomendações ela fala sobre sexo. A Bíblia traz orientações sobre sexo, sobre trabalho, ela fala sobre bebida, né? A questão do uso de bebida alcoólica, né? Fazer o uso da ira, deixar-se dominar pela ira. Então a Bíblia fala sobre isso, mas também ela fala sobre lazer, ela diz que a gente deve tratar, né? Como nós devemos cuidar, ter o nosso descanso, né? Um dia de descanso, fala sobre lazer, fala sobre a fidelidade conjugal, fala sobre a criação dos filhos e tantos outros assuntos, né? Todos os outros assuntos que estão tratando sobre os nossos relacionamentos e conflitos pessoais. A Bíblia tem resposta para nós, a Bíblia tem resposta para tudo. Há uma irmã, a irmã Jael, lá na congregação, inclusive ela sugeriu os nossos estudos, né, que são estudos de impactando a família, e esse, como estamos fazendo agora, e ela sempre usa essa expressão, ela diz, olha, a Bíblia tem resposta para tudo. A Bíblia tem resposta para tudo. A Bíblia é fonte para a família. A Bíblia é fonte para a família. A Bíblia é a palavra de alguém que ama a família. A Bíblia ela é a palavra de Deus que ama a família. A tarefa da Igreja de Jesus é que todas as famílias tenham a Bíblia. Mas não tenham só fisicamente. É preciso que a gente tenha a Bíblia como família, como a nossa regra de fé e conduta.
A Bíblia precisa ser a nossa regra de fé e conduta. Que a Bíblia seja para nós, ela precisa ser lida. Ela precisa ser lida, ela precisa ser amada, mas ela precisa ser vivida em nossos lares. Nós precisamos disso. A Bíblia é fonte. A Bíblia é fonte para as famílias. Né? E eu quero concluir, terminar. Né? Mateus, então, no capítulo 7, no verso 24, quando ele estava lá, né, Jesus orientando e falando sobre o fato de quem construiu a sua casa sobre a rocha e aqueles que construíram sobre a areia. Então, Jesus ele está nos ensinando. Né? A casa que tem a Bíblia como norma está firmando, firmando os seus alicerces sobre a rocha. É isso que Jesus está dizendo. Você precisa firmar os alicerces da sua família na rocha, para não desabar, para que o seu casamento não desabe, para que a sua família não desabe, para que os seus filhos não desabem, para que você e a sua esposa não desabem, para que a sua esposa e o seu marido não desabe, não desabe. Né? Para que isso não aconteça, para que não desabem, para que vocês não desabem como família, para que nós não venhamos a desabar como família. Então ele está dizendo que nós precisamos ter a Bíblia como norma, como norma. Precisamos estar firmados na palavra do Senhor. Nós precisamos estar firmados na rocha que é Jesus. Então Jesus orientou sobre isso. Era sobre isso que Jesus estava falando quando ele escreveu. Né? Uma segunda coisa que Jesus estava ensinando é que nunca quem tem os alicerces firmados na rocha que é Jesus nunca será derrotado. A palavra de Deus nos garante isso. O Senhor Jesus está nos garantindo isso. Se você firmar a sua família na rocha que é Jesus, nunca será derrotado. Nunca será derrotado. As nossas famílias, as famílias que estão